Muito do que a minha geração tem vivido hoje, eu sei que é o resultado da oração e do investimento das gerações anteriores. A gente não estaria aqui hoje se não fossem pelos heróis da fé que lutaram, guerrearam e, muito mais do que isso, perseveraram, mesmo quando as coisas não estavam indo bem, mesmo quando eles tiveram que ficar lá, quando parecia que tudo ia desmoronar, e eles passaram por tantas traições e coisas difíceis. E hoje a gente está aqui vivendo coisas maravilhosas, incríveis, e um derramado do Espírito Santo que talvez na época dos nossos pais não existia ainda. Então eu creio que é muito importante que a gente venha honrar os pais e as mães espirituais, aqueles que vieram antes de nós, que estavam orando, que continuaram pregando a palavra, que foram até os confins da terra, porque isso é o que vai abrir as portas para a gente continuar se movendo. Se a gente não reconhecer quem colocou a fundação antes de nós, a gente não vai poder construir em cima dela, porque não vai ter como a gente construir em cima de algo que a gente não conhece. Então, isso é um dos pontos principais para mim em relação ao que a minha geração tem vivido. Por exemplo, eu estar aqui hoje em Portugal fazendo parte disso é o resultado do sim dos meus pais, que um dia ouviram a voz de Deus, falando para eles virem para um país onde a gente não conhecia simplesmente ninguém, mas eles confiaram que tinha um propósito maior. E olha onde eu estou agora, quase 7 anos depois, podendo compartilhar o que Deus tem feito. Sabe, eu tenho ido por alguns países da Europa em viagens missionárias e eu tenho tido a oportunidade de ver jovens que estão realmente famintos por Deus, que têm realmente se dedicado a Deus, mas eu sei que eles também estão ali porque outras pessoas foram antes dele e abriram o caminho. Porque antes de ter a colheita, tem os semeadores. Então, essa colheita que a Europa está vivendo hoje é um resultado de semeadores que já há muito tempo vem fazendo. Até aqui em Portugal eu vejo tantas coisas incríveis que Deus tem feito hoje e eu sei que é porque vários pastores, líderes, irmãos e irmãs não desistiram. Talvez quando a gente nem imaginava que tinham coisas acontecendo aqui nessa nação, eles estavam lá no lugar secreto, semeando, regando com lágrima e permanecendo na palavra de Deus, permanecendo fiel ao chamado de Deus na vida deles. Então isso eu acho que é muito importante para a nossa geração reconhecer que se hoje a gente está tendo a oportunidade de viver um avivamento e um derramado do Espírito Santo e todos os sobrenaturais e milagres e curas, sinais, prodígios, tudo que for, de ter tantas pessoas que são jovens e conhecem a palavra de Deus, é porque a gente tem pessoas que vieram antes de nós e que falaram: tá aqui, eu vou investir em você, eu vou orar por você mesmo que você não saiba. E com todo o mover do Espírito Santo que eu tenho vivido na minha geração, que eu tenho visto em tantos lugares e coisas que eu tenho participado, eu também tenho aprendido que servir a Deus vai muito além do que servir apenas dentro da igreja. Claro, isso é muito importante, que a gente esteja envolvido numa igreja local, servindo a nossa comunidade, mas nós também podemos e devemos fazer isso através do nosso trabalho, nas nossas faculdades, escolas. Eu trabalho, também estou fazendo parte de um business, a gente desenvolve isso, mas eu tenho oportunidade de ir em viagens missionárias, então eu acho que é uma coisa que a nossa geração está aprendendo, que é possível fazer os dois e é muito importante, porque o mundo lá fora, ele precisa se relacionar, ele precisa entender que a gente não vive numa bolha, mas que a gente tem uma vida real, que a gente também tem problemas, que a gente também lida com coisas e dificuldades desse mundo, para assim eles poderem olhar para a gente e pensar: uau, eles passam por tudo isso, mas eles reagem de uma forma diferente. Então, isso é algo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido muito. Eu cresci achando que eu ia servir só na igreja, quando eu queria, na verdade não cresci achando isso, mas era um dos meus sonhos. E Deus foi mudando isso. E hoje eu estou servindo Ele tempo integral e trabalhando também tempo integral. Então, isso é totalmente possível. E eu acho que quanto mais a nossa geração se ligar disso e conseguir aplicar isso na vida, vai ter um impacto muito maior para o mundo, porque eles vão ver advogados, médicos, professores, pessoas que carregam o reino de Deus e que estão indo para lugares escuros, que estão indo para lugares que precisam do poder de Deus, que precisam da revelação de quem Jesus é. E nesse tempo de confinamento e quarentena, que a gente esteve isolado, do mundo lá fora, só conectado pelas redes sociais e coisas assim, eu creio que foi um tempo em que Deus realmente provou a nossa fé e que ele estava como oleiro, que ele pegou a gente como vaso e estava reconstruindo, estava cobrindo as fendas, estava limpando, purificando. Eu falei com muitas pessoas durante essa fase
que estavam falando, eu tô passando por um processo e o que Deus está fazendo é muito profundo. Eu também senti isso na minha vida, de que eu não estava só num confinamento. E foi uma escolha, na verdade. Eu senti que Deus estava falando assim, você quer ser transformada nesse período ou você quer ficar aí da mesma forma e quando terminar você volta como se nada tivesse acontecido? Então, quando eu cheguei a essa conclusão e falei, eu vou deixar Deus fazer o que Ele quer fazer dentro de mim, foi muito melhor. Não foi mais fácil, foi doloroso da mesma forma, mas eu senti que aí sim eu estaria pronta para o que ia vir depois. Então, era como se Ele estivesse usando a gente como vaso, limpando, purificando, para que Ele possa derramar um óleo ainda mais fresco e mais puro. Porque quando a gente voltar para as vidas que já não vão ser normais, né, já vai ser um new normal, vai ser algo novo, a gente vai encontrar muita gente que precisa de algo, muita gente que está sem esperança, muita gente que está sem amor. Então, o que a gente vai ter para dar? Se a gente passou esse período simplesmente da mesma forma e com medo ou completamente desconectado da presença de Deus, a gente não vai ter nada para dar. Mas nós, se a gente escolheu e disse, sim, Deus, faz o que o Senhor quer, mesmo que doa, mesmo que seja um sacrifício para mim, eu creio que a gente vai estar cheio e a gente vai poder derramar muito mais. Então, esse período de confinamento, eu acredito que foi realmente um período de transformação, um período em que, até como corpo de Cristo, porque a gente teve que se ajustar, né? A gente voltou para as igrejas de Atos, que se reuniam nas casas. Não dava para a gente se reunir presencialmente. Eu creio que isso abriu muitas portas de criatividade para que o corpo de Cristo possa ter novas ideias, estratégias que provavelmente vão até alcançar muito mais do que normalmente alcançariam. Então, esse período foi como se a gente tivesse quase como uma semente, né? Também, eu gosto muito dessa analogia, é uma analogia que Deus fala muito comigo, é uma semente debaixo da terra. E a semente debaixo da terra, ela está sozinha, ela está no escuro, mas ela não está morta. Ela está simplesmente se preparando para sair como um fruto depois, né? Para dar o fruto. Então, eu creio que esse período de confinamento foi esse período que a gente estava passando por todo esse processo e que Deus estava falando com cada um de nós. Se você parar para pensar, a gente não tinha para onde correr. Aonde a gente olhava dentro da nossa casa, ou a gente encontrava os nossos familiares, ou a gente encontrava a gente mesmo. E provavelmente era a gente mesmo. A gente não tinha como fugir e esconder quem nós somos de nós mesmos, com ocupação, com agenda cheia, com coisas para fazer e atividades. A gente era quem a gente era e Deus estava ali. Ele estava mostrando para a gente no espelho, você quer ficar assim ou você quer deixar de se transformar? Então, esse confinamento que com certeza o inimigo trouxe como algo ruim, Deus transformou para algo bom e eu tenho certeza que muitos frutos vão sair e vão nascer através disso. Em Atos 1, a palavra diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E mais para frente diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu acho que isso aqui é um bom resumo do que aconteceu nesse período, né? Que a gente esteve confinado, todo mundo, cada um na sua casa esperando, recebendo o Espírito Santo também. E agora o que vai acontecer? A gente vai sair e a gente vai ser testemunha dele, não só no nosso local, da onde a gente vive, mas em todos os confins da terra, né? Eu creio que esse vai ser um momento de uma grande colheita no mundo todo, porque a gente vai tem o corpo de Cristo que se renovou, que está cheio em meio às dificuldades, e a gente passou por tanta provação que nos fez mais forte, e tem um mundo que passou por tanta provação que só tirou a esperança que talvez eles tivessem. E agora a gente vai poder entrar e trazer esse amor de Jesus, trazer essa esperança de Jesus. O Espírito Santo vai nos revestir, já está nos revestindo com esse poder, para que a gente saia com essa autoridade e que a gente saia entendendo que a gente tem algo para carregar. A gente não está só saindo, voltando à rotina, como tantas pessoas vão, mas a gente está voltando com uma identidade transformada e um entendimento do que a gente está carregando. Eu creio que a criatividade que Deus nos deu nesse período para tantas coisas, né? Para os nossos trabalhos, para as nossas igrejas, para os nossos ministérios,
vai realmente resultar numa grande colheita. Então, esse é o meu clamor para a minha geração, para a minha vida. Que a gente não fique calado, que a gente não volte para o mundo agora normal, como se nada tivesse acontecendo, mas que a gente volte cheio, crendo assim, que Deus vai nos usar, crendo que Deus vai mover através de nós e que a gente vai encontrar muitas oportunidades, que a gente esteja sensível também a essas oportunidades de trazer o amor de Jesus, de trazer a salvação de Jesus, para que essa grande colheita se cumpra e o nosso noivo possa voltar em breve.